Olá, uma boa noite a todos. Meu nome é Kaique Ítalo, eu sou estudante de letras na UTFPR e atualmente estou no terceiro período do curso. Sendo um pouco direto, assim, a proposta desse podcast vai ser o de comentar e analisar obras cinematográficas. Eu vou privilegiar aqui na minha seleção obras com um pouco menos de apelo popular, mas o que também não impede a gente discutir as grandes produções que marcaram a época, mas eu vou dar maior visibilidade a essas obras um pouco menos conhecidas, por conta que eu acho que talvez sejam obras que valham a pena ser comentadas, mas que por conta das demandas e exigências do próprio mercado audiovisual acabaram tendo pouco espaço para brilhar, para mostrar seu valor. Então, por conta disso, eu vou privilegiar essas obras um pouco menos conhecidas. E bem, apenas concluindo essa parte um pouco mais introdutória, para esse primeiro episódio eu selecionei a obra Orgulho e Preconceito, de 2006, dirigido por Joe Wright, que é uma adaptação do livro de mesmo título, escrito pela Jane Austen. E, bom, a proposta desse podcast vai ser o de trazer pessoas para comentar, né, abrir espaço para discussões com relação ao cinema, mas por esse primeiro episódio serei apenas eu mesmo. E, bom, daremos início logo após a vinheta. Bom, no filme a gente acompanha a história de Elizabeth Bennet, que é interpretada pela Keira Knightley, que vive com sua mãe, pai e irmãs no campo na Inglaterra. Por ser uma das filhas mais velhas, ela enfrenta uma crescente pressão de seus pais para se casar. Quando Elizabeth é apresentada ao belo e rico Darcy, faíscas voam. Embora haja uma química óbvia entre os dois, a natureza excessivamente reservada de Darcy ameaça a relação. E a partir disso, nós temos o nosso filme. Bom, eu já vou começar confessando que para mim o livro Orgulho e Preconceito era uma daquelas obras impossíveis de fazer uma boa adaptação. Eu comprei o livro em 2020 e, assim, foi simplesmente uma das melhores leituras que eu fiz durante o período de pandemia. Quando eu terminei de ler, eu já sabia que tinha uma adaptação, mas eu não consegui criar nenhuma expectativa com relação a ver essa obra, por conta que, para mim, pelo menos, grande parte da beleza do material original, quer dizer, do livro, estava em recursos da própria literatura. Ou seja, o que é bacana de se acompanhar no livro é toda a confusão dos sentimentos e do pensamento da Elizabeth Bennet. É interessante acompanhar esse lado mais psicológico da personagem e, pelo menos a minha grande dúvida era como é que vão conseguir adaptar isso em filme. Assim, pra mim, pelo menos não tinha como dar certo. E aí tá a parte em que eu fui surpreso, né? Foi uma surpresa muito agradável, pelo menos. Que, bom, qual que é a grande sacada do filme? O que é o exterior se não um reflexo daquilo que a gente carrega dentro de nós, né? Então, é utilizado muito da expressão corporal com relação à atriz. Os close-ups, os momentos de silêncio, de pensamento, né? Esses, para mim, esses são os momentos em que a atriz ela tem espaço para brilhar. Então, bom, todo mundo sabe que pelo menos com relação a cinema, quando você consegue mostrar sem a necessidade de utilizar as palavras, é algo que precisa de mais sagacidade, sabe? Algo que demonstra mais inteligência por parte de quem escreveu o roteiro. E pra mim, pelo menos é aí que está o grande brilho do filme, que, bom, consegue se utilizar muito bem dessas nuances, né? Dos momentos onde palavras poderiam falar o que, bom, o que está se passando dentro da personagem, mas assim, as imagens elas têm o valor das palavras. Então, você acompanha o olhar da atriz, sua expressão corporal, seu sorriso de nervoso, seus trejeitos. Então, pra mim, bom, para mim esse é o brilho do filme. Uma coisa muito interessante que eu lembrei agora de comentar é que quando eu terminei de ver o filme, eu acabei pensando, aquele pensamento clássico, né, na verdade. O livro é bem melhor, mas assim, quando eu fui revisitar essa obra recentemente, eu acabei mudando de opinião assim, abruptamente, por conta que se a gente for analisar bem, um livro ele tem bem mais espaço de tempo para conseguir desenvolver o universo, os personagens, a história, do que, por exemplo, um filme de 2 horas. No entanto, o roteiro desse filme ele soube filtrar muito bem os acontecimentos mais importantes da obra original e ainda assim, a partir disso, conseguir criar coisas novas. Então,
o roteiro ele teve muita sagacidade na hora de selecionar o que vale a pena ser contado e o que não vale. Porque, assim, um erro muito comum, pelo menos das adaptações, é querer trazer muito conteúdo do material original e não saber encaixar isso muito bem, não saber selecionar adequadamente. Então, ficam algumas informações muito soltas, assim, pouco desenvolvidas, personagens sem relevância nenhuma. Então, esse foi um roteiro que soube fazer essa seleção muito cautelosamente. Então, é algo que vale a pena ser valorizado aqui. E pensando um pouco mais entre outras características relacionadas a essas duas obras, é interessante notar como que toda a leveza do universo do livro, que é transmitida através dos diálogos, do estilo narrativo, no filme é trazido através da fotografia, da escolha das cores, da trilha sonora de fundo. Então, quer dizer, para passar a mesma mensagem é utilizado recursos diferentes porque são linguagens diferentes. Então, pelo menos para mim, esse foi um aspecto muito interessante de se notar e que enriquece muito a obra original. Ainda voltado a essas questões um pouco mais técnicas, dotadas um pouco mais de significação, é interessante notar como as cores elas ganham um significado interessante. No começo você vai ver todo colorido, tudo radiante, e quando chega no momento do conflito do filme, o momento, por exemplo, da briga entre Elizabeth e Darcy, quando ele acaba de fazer a proposição de casamento, nessa cena a gente pode perceber que está tudo muito azul escuro, muito nublado, muito denso, porque isso reflete a tensão entre os dois personagens. Então, é interessante notar como não só a história, não só a narrativa, né, tá contando pra gente o que se passa entre aqueles dois personagens. É toda a questão técnica, é toda a ambientação. Então, assim, esse é um aspecto que também eu curti bastante com relação ao filme. E pra mim, pelo menos a grande primazia do filme, minha cena favorita é essa, a cena da briga, porque ela consegue incrementar muita coisa nova. Se você for ver no livro essa mesma briga, ela acaba ocorrendo de forma um pouco mais. Assim, sendo bem honesto, quando eu vi essa cena no livro, eu achei um pouco xoxa, um pouco sem sal essa briga. Aí, vem o filme, ele consegue implementar, ele pega a essência dos personagens e consegue trazer uma discussão palpável com base no que eles são e no contexto e dar maior emoção nessa discussão, tornar um pouco mais interessante. E bom, apenas concluindo, Orgulho e Preconceito do Joe Wright para mim é um grande exemplo de obra que soube filtrar o essencial do material original e, na medida do possível, incrementar narrativamente de modo em que captura a essência do original e sabe criar algo novo a partir de de uma boa obra base, entendeu? Então, assim, para mim é um ótimo filme que está disponível na Netflix, para ver nesse feriadão aí, curtir com a família e tal. Bom, por esse primeiro episódio que eu tinha para comentar era isso. Espero que vocês fiquem à vontade para comentar o que acharam, se gostaram ou não. Outras sugestões também do que querem ver para os próximos episódios, aqui embaixo nos comentários, tá bom? Bom, seria só isso. Até mais.